O presente documentário é datado do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro I anunciou a tão famosa frase "Digo ao povo que fico", proclamando, enfim, a independência do Brasil. O Brasil Imperial, apesar de ser uma fase marcada por vários avanços tecnológicos, ficou imóvel na fase da abolição da escravidão. A população africana, elas foram trazidas para o Brasil e elas foram obrigadas a fazer trabalho escravo. Eram diversos trabalhos e, além de trabalhos na lavoura e trabalhos na casa dos portugueses. A forma como esses africanos escravizados eram tratados proporcionalmente ao cargo que eles ocupavam. Era normal os trabalhadores domésticos se vestirem com roupas mais adequadas do que aqueles que exerciam o cargo da lavoura, que trabalhavam no café, por exemplo. A grande quantidade de africanos no país fez com que diversos autores afirmassem com a base que o Brasil era formada por escravos, que eram principais trabalhadores da época. A vida dos escravos. Os escravos, eles trabalhavam em grandes propriedades rurais, normalmente em minas de ouro. Os homens eram responsáveis pelos trabalhos braçais, os mais perigosos e mais difíceis. Já as mulheres, elas ficavam na propriedade rural, fazendo as atividades domésticas. Esses escravos tinham uma alimentação de má qualidade. Era muito ruim a qualidade dos alimentos desses escravos. E eles dormiam em senzalas e constantemente eram castigados fisicamente, com chicotadas, apanhando com pedaços de pau e etc. Em 1850, Dom Pedro II proibiu o tráfico de escravos. Porém, conforme os europeus viam o Brasil, eles substituíram por completo essa mão de obra escrava. A escravidão só foi ter fim no Brasil mesmo no ano de 1888. A religião. O processo de formação da sociedade brasileira foi marcado pela hegemonia da igreja, que era a igreja do cristianismo de matriz europeia ocidental. O Brasil adotou o catolicismo como a religião oficial, que durou do período colônia, que foi de 1500 a 1882, e o período imperial, que foi de 1882 a 1889. Havia uma grande dependência orgânica da população, da sociedade, à igreja do Estado. Porém, a hegemonia da religião do Estado, da religião católica romana no Império, teve alguns conflitos e acabou fazendo com que a Igreja Católica Romana gozasse das regalias da religião do Estado. Só que esses conflitos não ocorreram de uma forma pacífica. A Igreja Católica Romana foi obrigada a ver seus próprios terrenos, seus territórios, ser processualmente invadidos por outras religiões, principalmente a do seu maior adversário, o bloco religioso da Reforma Protestante. Os cultos étnicos, sejam indígenas ou africanos, quando a presença dele no Império, temos um pouco a dizer, na verdade, traços da cultura religiosa indígena, só vão surgir com certo vigor em relação à República. Então, em grande parte dessa religião que vinha desses cultos, a principal delas era a Umbanda. Agora a gente vai falar um pouco sobre as comidas típicas brasileiras e o que eles faziam como costumes sociais. A comida ela era uma comida bem básica, que era bife, arroz com galinha, feijão e farinha. Os proletariados comiam, ao invés da farinha normal, uma farinha acidentada e apenas um mísero pedaço de carne com feijões pretos.
Aqueles que detinham maior poder aquisitivo, eles, depois do almoço, costumavam comer algum doce, como marmelada, ou doce de figo, geralmente doce de frutas, que eles faziam em casa, provavelmente, e também sempre um cafezinho para acompanhar depois do almoço. As refeições dos proletariados e dos escravos eram bem simples e elas eram repetidas diversas vezes. Quando a gente vai falar agora sobre costumes sociais e lazer dos proletariados, era qualquer tempo que eles não estavam trabalhando, quando eles conseguiam fugir do trabalho para conseguir fazer outra coisa que lhes agradasse. Até hoje a gente percebe que esse significado é um pouco atual na nossa sociedade. Sobre a questão do gênero na sociedade brasileira na época do Império, as meninas eram resumidas, né, faziam apenas atividade de casa, e os homens que faziam trabalhos braçais e que demandavam mais força. No Brasil, as meninas eram bastante diferenciadas em questão dos meninos, porque a base curricular delas era bem menor. Porque, de acordo com um político da época, tem motivo do porquê as mulheres não nascem com barba. Então, a base curricular era bem menor e não existia, por exemplo, frações, divisões e multiplicação, apenas a divisão e a soma básica. Já os meninos tinham uma grade bem vasta em todos esses assuntos, juntando aí ainda com o português e com a religião, né? Apenas muito tempo depois, um político teve um pensamento sobre como que iriam conseguir professoras na sociedade brasileira, porque se as mulheres não tinham acesso a tal conhecimento, como elas iam ensinar os meninos, né? Então, foi aí que a base curricular das meninas começou a ser mais vasta também, só no quesito porque elas precisavam ensinar os meninos, porque senão precisariam trazer professoras de fora do Brasil para poder fazer essa ação, né, esse serviço. A economia que a gente conhece no Brasil nunca foi desse jeito. Por exemplo, hoje a gente vê por todos os lugares indústrias, serviços públicos, uma grande quantidade de minifúndios, mas antigamente, na época do Brasil Imperial, a gente tinha uma grande quantidade de latifúndios e da produção agrícola. Ou seja, a maior parte da economia, que como a gente já viu anteriormente, era carregada pelos escravos, ela se concentrava na manufatura, na produção agrícola. Então a gente tinha lá principalmente a produção de açúcar, a produção de mandioca e a produção de algodão. Com o tempo a gente foi diminuindo essa produção e foi aumentando o café. Tanto é que um dos alimentos principais do proletariado, como já dito, é o café. Eles estavam tomando café. A gente tem que a economia do Império no Brasil era voltada para a exportação de matéria-prima. A gente tinha uma menor quantidade de exportação do açúcar, só que dos outros produtos era o maior sustento do Brasil. Hoje o que a gente chama de PIB seria totalmente concentrado na exportação. Nós também tínhamos um pequeno mercado interno no país, porque, por exemplo, enquanto havia uma grande quantidade de exportação, as próprias fazendas produziam o próprio alimento. Então a gente não tinha um grande mercado aqui dentro. Por exemplo, eu vou produzir um estado e eu vou levar para o outro. Não, uma fazenda ela ia produzir o próprio alimento, outra para fazer a roupa. Então não tinha um grande comércio interno. De acordo com os historiadores Marcelo Paiva de Abreu e Luiz Aranha Corrêa do Lago, a economia brasileira não cresceu de forma muito significativa durante o Império. Ao contrário do que muito se fala, de que o Brasil era uma das maiores economias do mundo e uma das que mais cresciam no período, os autores chegam a números bem mais modestos. Consultando uma série de outros pesquisadores, entendem que a economia brasileira cresceu a passos lentos de 1822 até 1889, possuindo uma taxa de crescimento entre 0,3% e 0,4% ao ano durante o período imperial. Ainda falando sobre economia, a gente teve uma grande participação não apenas da agricultura, mas também do investimento nas indústrias, no comércio e também nos serviços públicos.
Quando a gente fala da vinda da família real para o Brasil, a gente fala de um desbloqueio de grande parte das proibições que tinha. Mas não foi o suficiente para tornar o país algo que não fosse apenas uma colônia. Então, quando a gente tem a independência do Brasil em 1822, a gente começa a falar realmente de um investimento mais pesado. Então, a gente teve a pavimentação das ruas, que ajudou no comércio interno para o Brasil, entre um estado e outro, entre uma cidade e outra. A gente teve a instalação de um sistema de iluminação elétrica nas ruas, o que contribuiu também para que a população conseguisse circular durante a noite com uma maior segurança nas cidades. A gente teve a instalação do esgoto urbano, do tratamento de esgoto. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conseguir acesso ao tratamento de esgoto. A gente tem também a instalação de linhas telefônicas, que chegou um pouco tarde, perto do século XX, mas ainda assim foi durante essa época de independência em que o Brasil estava avançando de pouco em pouco. Nós tivemos também como forma de comunicação o jornal e a revista. Na época era muito difícil comunicar com as pessoas. Por exemplo, você estava lá no sul e queria se comunicar com alguém do norte. Você tinha que enviar uma carta para essa pessoa, um telegrama, e esse telegrama podia demorar semanas ou até meses para chegar na pessoa. Quanto mais somando o tempo que a carta da outra pessoa chegaria para você. A gente tem, então, nessa época, perto de 1890, lá por 1853, a instalação dos telefones no Rio de Janeiro. É claro que para se espalhar pelo país demorou um pouco, mas a gente já teve um início na capital, que na época era a capital do país, e depois foi se instalando por todos os outros estados. Você sabia que a independência do Brasil também teve um grande impacto na sua economia? Antes da independência, o Brasil era uma colônia portuguesa, rica em açúcar, café e ouro, com Portugal explorando suas principais riquezas naturais. Em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Entretanto, em 1823, Portugal instituiu a Convenção de Taubaté, que obrigou o Brasil a pagar a Portugal uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas, uma quantia significativa na época. Parte da dívida foi paga em dinheiro, enquanto outra parte foi liquidada por meio da concessão de títulos da dívida brasileira a credores portugueses. Lisboa foi atingida por um devastador terremoto em 1º de novembro de 1755. O terremoto causou uma catástrofe em Lisboa. Para reconstruir a capital, a coroa portuguesa adotou políticas econômicas que aumentaram a exploração de riquezas do Brasil. Isso contribuiu para a insatisfação e tensões que eventualmente levaram à independência do Brasil. Apesar das inovações que a gente teve no país, o Brasil estava levemente atrasado quanto a higiene. Os banhos pelos brasileiros eram tomados 5 vezes ao ano, que era quando eles trocavam a roupa íntima. Então eles demoravam um pouquinho para tomar banho. Esses banhos que eles tomavam eram feitos em tinas que são tipo bacias, como se fossem as banheiras que a gente conhece hoje em dia. No demais, eles só utilizavam uma bacia e uma jarra com água quente ou fria, dependendo da estação, para lavar apenas o rosto e as mãos. Eles não tomavam banhos igual a gente toma todo dia. Outra coisa, nas casas antigamente não tinha banheiro, então as pessoas faziam as suas necessidades no quintal. Na maioria das vezes era aquela história de que eles colocavam na sacolinha e jogavam em telhado, ou eles jogavam em rios, terrenos baldios ou mesmo no mar. A gente tem um detalhe que nessa época as fofocas eram proibidas. Era uma lei. A Constituição do Bispado da Bahia e pelas ordenações filipinas, elas proibiam a fofoca. Então, a gente pode chegar à conclusão de que isso era para eles não se revoltarem contra o Dom Pedro II, que estava no poder na época, ou mesmo para não haver uma instiga da população, não haver mais revolta do que já estava acontecendo. Havia uma preocupação enorme em cobrir esses disse-me-disse, que são as famosas fofocas. As lavadeiras, enquanto lavavam o tempo inteiro, elas trocavam informação, e essa troca de informação não era benéfica para o reino. A gente vê essa história da fofoca das lavadeiras no livro O Cortiço,
Antes de proclamar a República, ainda no Império, a gente tinha toda essa história de que elas ficavam lá enquanto trabalhavam, sem ninguém saber, conversavam sobre assuntos diversos, sobre o que acontecia no cotidiano e até mesmo assuntos políticos. Pronto. O segundo reinado em 1 minuto. Tudo começa quando um menino de 14 anos é emancipado para governar um país cheio de dono de fazenda e com um monte de racista escravagista. Dom Pedro II então começa a ficar velho e barbudo e fica enrolando para acabar com o tráfico internacional de escravos. Até o Brasil recebeu um pau da Inglaterra. Depois de espancado, o Brasil começa a ter uma política de dono de fazenda, com um bando de conservador ferrando a indústria nacional e fazendo de tudo para o Brasil vender mais café. Até que vem crise em cima de crise, vem a Guerra do Paraguai. O Brasil dá um couro nos paraguaios utilizando os escravos e percebe que tem que acabar com a escravidão. Dom Pedro II então acaba com a escravidão nos 45 minutos do segundo tempo, não agradando nem os escravos nem os velhos donos de terra. E aí depois todo mundo começa a querer uma república, até que Dom Pedro II, já velho, cansado e rancisa, praticamente desiste de governar o Brasil. E aí começa o outro período do Brasil, mas isso é outra história.